garantir um ambiente adequado. E o que depende disso? O Plano Nacional de Qualidade do Ar, que a Brava tem um departamento, que é o departamento o Qualindor. O Qualindor tem quantos anos, Fernando? 18 anos? Por aí, né? 2009. Então, estamos aí 14 anos. O Qualindor, que é um dos departamentos da Brava, desenvolveu, nesses últimos anos, um Plano Nacional de Qualidade do Ar. É um plano que tem a pretensão, tem o objetivo de servir como até um plano de administração pública, que trata das questões relacionadas com a qualidade do ar, adequação dos profissionais, capacitação dos profissionais, dentro das normas que estão em vigor. E vocês vão ter o privilégio de ter aqui em BH, entre os dias 25 e 26 deste mês, de abril, um seminário de 2 dias, tudo relacionado com a qualidade do ar. Esse seminário vem sendo repetido a cada ano em vários lugares do Brasil, é itinerante, e esse ano acontece aqui em BH. Eu não lembro quando. Você lembra onde que vai ser, Fernando? Vai ser no auditório do CREA. No auditório do CREA, um lugar conhecido, de fácil acesso. Então, dias 25 e 26, se procurar no site da Brava, vai ser fácil de localizar, se inscrevam. Se quiser se inscrever lá na hora também dá, mas tome conhecimento, dá uma passada no site da Brava para verificar como que é. Vale a pena saber em que estágio que estão as evoluções das boas práticas, em que estágio estão o desenvolvimento de aparelhos, de sistemas, de equipamentos, de acessórios relacionados com a qualidade do ar. Aqui, na sala aqui ao lado, tem algumas empresas que trazem alguns produtos que facilitam exatamente essa situação para melhorar a qualidade do ar interno. Muito bem, o que eu tinha para falar era isso. O cenário macroeconômico é só para citar um aspecto positivo. Nós acreditamos, de uma maneira muito resumida, que o setor, tanto de ar-condicionado quanto de refrigeração, esse ano vão crescer. Não com a exuberância que a gente gostaria, mas eu deixo aqui, não é uma promessa, mas é uma interpretação otimista que nós vamos ter um cenário crescente para 2023. Eu encerro aqui, então, em cima da hora, vou ficar por aqui, a gente pode conversar mais a qualquer momento, ok? Muito obrigado. Opa! Como é que eu reduzo o som aqui? Vamos ver. Não, é aqui dentro dos livros, não. Tá certo que depois do almoço a gente precisa falar um pouco mais alto. Ninguém dormiu, mas também precisa ser tão alto assim. Tá bom. Ótimo, então tá bom. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estar prestigiando o nosso evento. Agradeço pela nova técnica, por ceder esse espaço de abertura nos Intrax. E quando a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre a Brava, a oportunidade de falar sobre o mercado e riscos e oportunidades, que é o foco desse nosso bate-papo de hoje. O Ronaldo já me apresentou. Aqui. Isso. Agora sim. O Ronaldo já me apresentou. Eu tenho algumas décadas de atuação aí. Eu sempre atuo no mercado de ar-condicionado. Estou presidente da Brava desde 2016. E tenho participado de algumas atividades em conjunto aqui com a nova técnica. A Brava, em novembro do ano passado, ela celebrou 60 anos de fundação, representa os 4 setores do mercado brasileiro: refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento. É uma entidade é uma associação de empresas, não é uma associação de profissionais, mas a gente atua em prol das empresas, do setor. E claro, quando faz isso, a gente está atuando diretamente em prol dos profissionais do mercado. Nós estimamos que o mercado brasileiro, entre empregos diretos e indiretos, está na casa de 320 mil profissionais. Esse número pode variar bastante, até porque a informalidade do Brasil é muito grande. Mas 320 mil pessoas profissionais trabalhando no segmento já é bastante significativo. Nossa missão: desenvolvimento tecnológico. Ajudar, atuar, promover o desenvolvimento tecnológico de fabricantes de equipamentos, dispositivos, ferramentas, acessórios, tudo aquilo que
traz algum benefício, alguma evolução tecnológica para os sistemas de refrigeração ar-condicionado e equipamentos também. E, claro, as boas práticas. Eu não falo mais das boas práticas de engenharia, mas falo das boas práticas tecnológicas. Ou seja, projetar corretamente, instalar corretamente, fazer uma operação constante de uma maneira adequada e a manutenção e a operação de uma maneira adequada. Então, essa é a nossa missão, incentivar dessa maneira. Nosso objetivo é representar os profissionais das empresas do setor. Eu estou indo mais rápido, que o que interessa mesmo é o que vem daqui a pouco. Desafios e oportunidades. Aqui está o que eu considero mais importante da apresentação. Onde é que estão os desafios, os maiores desafios do mercado brasileiro? O nosso setor, o Brasil, perdeu o bonde do bônus demográfico. O que é isso? Vamos fazer uma comparação muito rápida, para ficar mais claro, entre os países do hemisfério norte, os países do primeiro mundo. O que aconteceu nos países do primeiro mundo? Eram agrícolas, começaram a se industrializar, a população começou a enriquecer quando veio para as cidades, começou a ganhar melhor, a ter uma remuneração melhor, uma qualidade de vida melhor, e começaram a deixar o campo e começaram a produzir mais, tanto nas indústrias, nas fábricas, quanto no serviço de uma maneira em geral. Isso fez com que as pessoas pudessem enriquecer mais rápido do que se estivessem no campo. O que aconteceu então nesses países do primeiro mundo? Eles primeiro enriqueceram e depois envelheceram. O que acontece com o Brasil hoje? O Brasil já é um país no processo adiantado de envelhecimento, sem ter enriquecido. O que significa? Eu sou de uma geração que eu vou trabalhar, acho que até os 70, 75 anos de idade, de uma maneira produtiva. Vocês jovens, que vão passar dos 100 anos, vão bater os 110 anos, vocês têm que dar um jeito de se manter produtivos até os 80 anos. É isso que eu quero dizer. O Brasil não gerou riqueza suficiente para manter toda a população no nível mais elevado, no nível mais tranquilo da economia. Então, nós temos todos que nos mantermos trabalhando de uma maneira produtiva, gerando riqueza para nós, para os nossos dependentes, e para aquelas outras pessoas que a gente não conhece, mas que dependem de impostos que a gente paga. Esse é o grande desafio do Brasil. O Brasil não pode parar de trabalhar. O Brasil precisa gerar empregos por conta disso. Baixa produtividade. Nós somos o país do jeitinho. Nós somos o país do assim tá bom. Nós somos o país do se Deus quiser, amanhã vai estar melhor. E a gente não se compromete com produtividade, a gente não se compromete com alguma coisa melhor. A gente sempre faz aquela coisa na base do quebra-galho. A gente incentiva o quebra-galho. A gente contrata a mão de obra semi-especializada, a gente contrata aquelas pessoas que não têm especialização. Então, essa baixa produtividade e essa mania de querer comprar tudo mais barato, sem olhar o resultado final, causa esses problemas todos. Todo mundo perde. Perde quem está oferecendo um trabalho barato, porque ele não especializa, ele não tem comprometimento com evolução, se aprimorar, e perde quem está contratando esse serviço. Então, essa é uma questão que não é abordada de uma maneira usual aqui no Brasil. A gente tem que enfrentar isso, principalmente no nosso setor, porque o nosso setor oferece muitas oportunidades. Ar-condicionado hoje, todo mundo quer ter ar-condicionado. Então, tem muita gente, tem muitos profissionais que vêm para esse mercado com a expectativa de ganhar dinheiro de uma maneira honesta, trabalhando, fazendo instalações e manutenção do ar-condicionado. Mas falta especialização. Esse é o grande desafio que a gente vive. O famoso lucro de R$8 mil por mês com ar-condicionado. Outros fatores importantes. O aumento da mão de obra parcialmente capacitada. Eu estou tentando aqui não ser agressivo. Eu estou querendo dizer o seguinte: tem muita gente, muita mão de obra não especializada, mexendo com ar-condicionado. Eu dou ênfase nesse mexendo no ar-condicionado, porque tem muitos mecânicos no mercado. E nós temos que ter mecânicos, que é muito diferente de mecânico. Eu fico horrorizado quando alguém fala para mim: eu mexo com ar-condicionado, eu mexo com não sei o quê. Eu falo: você não mexe, você trabalha com. Então, isso a gente tem que diferenciar, a gente tem que procurar essa diferenciação. Eu tive uma reunião algumas semanas atrás com o presidente do CRT, Conselho Regional Técnico de São Paulo, e eu falei exatamente isso para ele. Vocês têm que incentivar o técnico que faz um curso regular, o técnico que procura uma evolução.
Não o técnico que aprende na raça e depois de qualquer jeito ele vai fazendo as coisas sem se aprimorar, sem acompanhar a evolução dos equipamentos. Esses equipamentos aqui estão no Brasil há quase 30 anos. A tecnologia de hoje é semelhante ao de 30 anos atrás. Mas as soluções tecnológicas que apresentaram aqui já são bem mais sofisticadas. E o sujeito tem que estar a par disso. Estou falando de um aparelho simples, que é um eletrodoméstico. Imagina os equipamentos mais sofisticados, as instalações mais sofisticadas. Outro desafio relevante, fraco desempenho da atividade econômica. Estão acompanhando pelos jornais, pelo noticiário, que a economia, os vários segmentos estão galochando. Página do jornal de hoje de São Paulo dá ênfase lá para a grande quantidade de carros da Volkswagen parados lá no pátio, porque não tem para quem vender. Então, essa baixa produtividade, essa confusão da situação econômica do Brasil está dificultando todos os segmentos de uma maneira generalizada. Uma variável chave, uma coisa muito importante: retomada gradativa e parcial do poder aquisitivo das famílias e o baixo nível de investimento em infraestrutura. O que eu quero dizer com baixo investimento em infraestrutura? Os governos federal, estaduais e municipais não estão fazendo grandes investimentos em infraestrutura de uma maneira geral. Hospitais, escolas, estão cuidando daquilo que é o essencial, daquilo que é o básico. E o que está girando a economia? Nós, consumidores, que estamos gerando a economia. Quando você pega outros países desenvolvidos, as economias dos países desenvolvidos estão investindo o quê? Em novas construções, novos empreendimentos, e mexe com a economia no geral, mexe com todos os fornecedores. O Brasil não está fazendo investimentos para movimentar a economia do jeito que precisa. Esse é um problema. Por isso que a nossa economia não está avançando de uma maneira tão rápida. Desafios. A inflação, por conta da variação do câmbio. Hoje o câmbio deu até uma arrefecida, ontem chegou abaixo de R$5 por dólar, mas essa variação que aconteceu no câmbio no ano passado acabou atrapalhando muito a vida de muitos fornecedores. A guerra da Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia provocou um desabastecimento generalizado. Não só pela falta de produtos que a própria Europa consegue fornecer, mas pela dificuldade dos navios circularem de um lado para o outro. Então, isso que aparentemente está longe do nosso efeito de causar algum problema para nós, está causando problema no mundo inteiro e está nos afetando também. Então, as cadeias globais de abastecimento estão sofrendo por causa disso. E aqui, o que eu sempre falo, eu falo para as pessoas, não procurem emprego. Procurar emprego como se procurava no passado, não existe mais, é muito difícil. Procure se adaptar, se adequar a desenvolver uma atividade profissional dignamente remunerada. É isso que o Brasil precisa. É empreendedores. E empreendedor não é só aquele cara que tem carrão, que tem dinheiro, que vai aplicar e vai fazer um estabelecimento para contratar gente. Não. Todos nós temos que ser empreendedores. Naquilo que a gente faz, individualmente, nós temos que ser nós mesmos os nossos empreendedores. Esse conceito que a gente tem que desenvolver. Perspectiva para 2023. Em 2021, nós tivemos aí uma série de dificuldades por conta da pandemia, tivemos uma recuperação razoavelmente forte no nosso setor, no nosso segmento, por conta que o nosso segmento foi reconhecido como essencial. Primeiro foi no estado de São Paulo, depois a nível nacional. Quem trabalha com ar-condicionado, manutenção, instalação, teve a oportunidade de trabalhar sem parar de trabalhar por conta desse reconhecimento do Ministério da Saúde, por conta da essencialidade que foi reconhecida. Em 22 tivemos um crescimento razoavelmente leve, né? Porque os serviços estavam voltando, as pessoas estavam voltando a trabalhar, a pandemia já estava arrefecida, então isso deu uma mexida interessante nos negócios de uma maneira geral. 2023, o que acontece? O cenário político e macroeconômico está complicando muito, acabei de comentar isso. Está deixando muita gente incerta, se investe ou se não investe, se mantém o seu negócio do jeito que está. Vira e mexe aparecem algumas notícias assim, mais exageradas, que estão fechando supermercados, que estão fechando hotéis, que estão fechando um monte de coisa, porque é o efeito pós-pandemia, não conseguimos sobreviver. Mas existe luz no fim do túnel, que é o que a gente vai ver. Nós fazemos uma pesquisa que a gente chama de termômetro à brava.
o nosso setor é um setor privilegiado, tanto na refrigeração quanto no ar-condicionado, por conta da essencialidade que foi reconhecido de todos os segmentos da economia. E a economia a gente pode dividir por 24 grandes segmentos: segmento de borracha, segmento de óleos lubrificantes, gases, setor de saúde. Então são 24 grandes setores. O nosso setor é um setor que está mais ligado com a construção civil e indiretamente ligado com a indústria. Então, dentro das nossas atividades, o nosso segmento, ele tem crescido de uma maneira lenta, mas consistente. Nós estimamos, o levantamento nacional da Brava, deve ter mais ou menos entre 60 e 65 milhões de mini splitters instalados em operação. Ou seja, e esses aparelhos duram quanto? A beira-mar, 5 anos, 8 anos. Uma região como o BH... 50. Nem tanto também. Temos aí, os que eu vendi estão funcionando até hoje. Ele tem 30 anos atrás. Mas esses aparelhos aí, a vida útil deles, esses valem 18, 20 anos, ficam muito bem operados, ficam bem mantidos, né? Quando não tem picos de oscilações elétricas e tudo mais. Resumo: 60 milhões de aparelhos em operação. Tem instalações, tem proprietários que já trocou 2 vezes esses aparelhos. Tem gente que já está na 3ª geração de mini split. Então, é um mercado crescente. Eu faço a seguinte comparação: quanto custa isso aqui, um smartphone? 3 mil, 7 mil, 8 mil reais, tem vários preços. Quanto dura? A gente troca esses aparelhos a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso tem dia, data e hora para poder parar de funcionar. Exatamente. Custa mais caro do que o aparelho de ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, ele não é que é um sinônimo de progresso. Todo mundo quer ter. Por quê? Porque você tem ambientes mais bem controlados, mais confortáveis, você aumenta a produtividade, você aumenta o conforto. Carro com ar-condicionado é um sinônimo até de segurança. Você tranca o carro, fecha as janelas. Então, hoje, todo mundo prefere ter um carro com ar-condicionado porque é mais fácil de dirigir, é mais confortável e também é questão de segurança. Esse é o mesmo conceito. Então, em algum momento, o mercado de ar-condicionado residencial e comercial leve, que são os mini splits, já é um mercado maduro. As residências do Brasil, estima-se que menos de 20%, ou mais ou menos 20% das residências têm pelo menos um aparelho de ar-condicionado. Você vai com países do hemisfério norte, esse índice vai para 90%, 95%. Um país tropical como o nosso, está subentendido que só tende a crescer. Então, o mercado de mini splits é um mercado maduro e que vai continuar crescendo. Isso garante o crescimento do Brasil, no nosso setor. Na refrigeração, tem aparecido muitas lojas de conveniência. Os supermercadistas estão fazendo muitas reformas, muitas ampliações. Então, na refrigeração comercial, existem muitas oportunidades nesse sentido também. É isso que o nosso setor se diferencia de outros setores. Essas oportunidades que têm aparecido são nesse sentido. Sem contar, não estou falando das questões relacionadas com a qualidade do ar, as questões relacionadas com a qualidade do ar estão ligadas com renovação do ar, ventilação, exaustão, filtragem. É outro segmento dentro da nossa área que oferece muitas oportunidades. Vamos para frente. Aqui. O segmento central, ele teve uma desaceleração em relação a 2022, né? Ou vai ter uma desaceleração, uma certa desaceleração em relação a 2022, mas ainda assim vai continuar positivo. Ele desacelera, ou seja, ele cresce de uma maneira mais lenta, mas vai continuar crescendo. Por quê? Faltam investimentos em infraestrutura, faltam investimentos em novos edifícios e novas edificações. O pessoal da área de projeto pode até achar um pouco estranho o que eu estou falando, porque conversando com os projetistas de uma maneira geral do nosso setor, estão mantendo uma atividade assim mais constante, até porque tem muitos sistemas que estão precisando de renovação, retrofit, adequação para estar de acordo com as normas que estão em vigor no que diz respeito à qualidade do ar. Então,
existe um represamento de projetos, existe um represamento de obras que vão acabar solvando em algum momento futuro. Então, nós estamos passando por um momento que o crescimento é lento, mas ele é constante. O que mais que nós vamos falar? O residencial, já comentei, vai continuar tendo um crescimento, não exuberante como foi no passado, até porque também novas residências, novas reformas e tudo mais dependem muito de investimentos. Os investimentos estão dependendo muito de taxas de juros, o que atrapalha bastante. O segmento de refrigeração, manutenção e instalação, todos, invariavelmente, em algum momento precisam sofrer alguma manutenção, algum retrofit, alguma adequação. Quem trabalha com refrigeração comercial sabe o que eu estou falando. É uma questão de tempo. Tem algumas redes de supermercado que têm um ritmo de manutenção diferente de outros, mas ninguém foge disso. Nenhuma rede foge de uma adequação nas manutenções dos seus sistemas e retrofit também. Segmento de ventilação, manutenção e instalação. Isso tem acontecido de uma maneira muito intensa, por normas também. Vou aproveitar até para falar. A Brava, ela tem o CP55. O que é o CP55? Comitê Brasileiro número 55 da ABNT. Todas as normas do setor são editadas, são tratadas nesse CP55, que é a responsabilidade da Brava. E as normas que mais têm sido revisadas, incrementadas, atualizadas, são as normas relacionadas com o ambiente interno, da qualidade do ar interno, com ventilação, com renovação de ar, e isso tem trazido muitas oportunidades para muitas empresas que às vezes nem pensavam nessas oportunidades. Segmento de ar-condicionado automotivo. Isso aqui é um segmento interessante também, aquilo que eu já falei. A maior parte dos automóveis hoje, tanto comerciais quanto de uso particular, tem ar-condicionado. E as pessoas estão se dando conta de que precisa se fazer manutenção do ar-condicionado também. A troca do filtro, a higienização, e isso tem gerado algumas oportunidades interessantes que não estavam no radar das pessoas. Então, já temos alguns parceiros, algumas empresas do setor do ar-condicionado que estão dando atenção específica para a manutenção do ar-condicionado automotivo. Não estou nem falando do ar-condicionado, não estou nem falando da refrigeração veicular, que são os baús frigoríficos, que aí já é mais especializado, mas ar-condicionado automotivo. Está impulsionando bastante o nosso setor e está criando outras alternativas de atividades. Eu vou passar isso aqui, porque isso aqui é um resumo já mais repetitivo, não? O que a gente percebe? Qual é a nossa expectativa para 2023? O governo está criando algumas condições de, ao invés de baixar leis, decretos, para que as empresas sejam obrigadas, o governo seja obrigado, as empresas sejam obrigadas a cumprir, o governo seja obrigado a fiscalizar, essas agências estão admitindo a autodeclaração. Ou seja, as empresas declaram que elas estão de acordo, estão trabalhando de acordo com aquilo que está definido por lei. E um dia, alguma agência vai fazer alguma fiscalização posterior. Se tiver tudo certo, não tem problema. Se tiver alguma coisa errada, aí se analisa todo o passado daquilo que estava acontecendo com aquela empresa. Esse é um conceito aplicado nos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo tem crédito, até que um dia é pego numa situação que não merecia aquele crédito. Aí todo o passado é revisado. Então, esse procedimento do governo facilita, desburocratiza os processos de atividade das empresas. Então, isso dá uma agilidade maior para todas as nossas atividades. Novos hábitos de consumo provocados pela pandemia. Delivery. Delivery está sempre dependendo de algum call center. Os call centers dependem do quê? Dos data centers. Quem atua com data centers sabe o que eu estou falando. Os data centers estão sendo incrementados, estão sendo ampliados, estão sendo instalados novos data centers pelo Brasil inteiro. Que mais que nós temos? Infraestrutura nos setores ligados à construção civil. Aqui nós estamos falando muito mais residencial do que comercial. Os edifícios comerciais, por conta da pandemia, muita gente foi fazer home office, então os empreendimentos comerciais, por conta da não necessidade de trabalho presencial, isso ficou mais reduzido. As cadeias produtivas, os novos centros de venda e os pontos de venda estão necessitando de aprimoramento, estão precisando de renovação, adequação às normas que já estão em vigor.
Isso tudo são oportunidades que os arquitetos estão identificando, trabalhando em conjunto com os projetistas, e isso em algum momento vem parar nas nossas mãos. Demanda por proteína animal, a guerra lá na Europa, falta de abastecimento por conta aí de algumas intempéries do hemisfério norte. O mercado brasileiro de proteína animal, ou seja, carnes, está evoluindo de uma maneira mais intensa. A China anunciou 2 semanas atrás que tinha suspendido o embargo de compra da carne brasileira. O México, um mês atrás, mesma coisa. Então, frigoríficos, o setor industrial está tendo uma evolução forte, principalmente por conta da exportação. Aonde que isso vai desovar? Isso vai desovar para todos os outros mercados que atendem não só o mercado internacional, mas o nacional também. Porque aqueles que produzem para o nacional também tentam exportar. É um efeito cascata. PMOC, Plano de Manutenção de Operação e Controle. Por legislação, a norma entrou em vigor em 2018, não foi regulamentada ainda, mas isso não impede do nosso setor trabalhar de uma maneira assertiva. Nosso setor tem trabalhado dessa maneira, tem identificado oportunidades. Os consumidores, de uma maneira geral, já identificaram, já entenderam a necessidade de ter um sistema, de ter um plano de manutenção, operação e controle adequado, e isso tem gerado oportunidades não só para o nosso setor, mas até para profissionais, para empresas que vêm vindo de outros setores também. As empresas que atuam no setor de facilities têm entrado no segmento de manutenção e operação dos nossos sistemas. O que eu tenho comentado com muita gente é: não conflita, não brigue, não adianta competir, todo mundo vai perder. Associe-se, faça algum acordo, procure saber quem são essas empresas de facilities, porque essas empresas de facilities não têm expertise que as nossas empresas têm. Então, ao invés de entrar em conflito, tem que fazer um acordo. Digitalização e inteligência artificial. Entrou, desde novembro do ano passado, a gente está ouvindo o tal do ChatGPT, né? Você busca qualquer coisa na internet, você dá algumas diretrizes e sai um texto, sai uma foto, sai uma figura. Aquela foto do Papa, que foi divulgada algumas semanas atrás, ele todo encapuçado com uma roupa lá de neve, aquilo lá foi desenvolvido por inteligência artificial. Olha que ponto nós chegamos. Aquela foto do Donald Trump sendo preso, algemado, foi a inteligência artificial que elaborou aquilo lá. Então, aonde que nós vamos parar com isso tudo? A inteligência artificial está sendo utilizada para várias coisas, para várias soluções que a gente não tem imaginação. Mas, quando você começa a fazer pesquisas, aí eu vou fazer uma citação aqui, diretamente com a emenda de Kigali. A emenda de Kigali é a adequação do Brasil, ou seja, o Brasil se comprometeu a reduzir o consumo de gases refrigerantes até 2030. Eliminar os gases refrigerantes que afetam a camada de ozônio e provocam o aquecimento global. Tá? O que a inteligência artificial tem a ver com isso? Facilita o acesso a essas informações, que a grande maioria dos nossos mecânicos, dos nossos técnicos do setor, desconhecem o que acontece. Não sabem como tratar, não sabem como prever, não sabem como manusear, não sabem como armazenar esses gases refrigerantes que já estão em uso. Então a inteligência artificial vem ajudar nesse sentido. Digitalização. Todos os governos estaduais, municipais, estão procurando digitalizar todos os seus sistemas, acabar com a burocracia, acabar com aquela papelada toda. Como é que você faz isso? Se você tiver sistemas integrados com manutenção predial, com operação predial. E sistemas de ar-condicionado para manter tudo funcionando bem. Então, essa reformulação, essa evolução que nós estamos vivendo, a gente olha como se fosse alguma coisa muito distante, que não afeta os nossos negócios, mas facilita, propicia uma atividade mais intensa para nós também. Faço aqui um comparativo do que aconteceu com a lei do PMOC. O que era antes de 2018? Por que eu faço a citação aqui em 2018? Porque a lei do PMOC foi assinada em 2018. Então, antes de 2018, o que se buscava numa instalação de ar-condicionado, uma instalação central de ar-condicionado e refrigeração? Eficiência energética. Por quê? Em segundo lugar, a qualidade do ar era uma coisa que se admitia que era necessária, importante. Em terceiro lugar,
um plano de manutenção, operação e controle. O que aconteceu entre 2018 e 2019, quando a lei foi promulgada? O PMOC passou a ser alguma coisa muito importante, desejada, caiu na boca de todo mundo tinha que fazer uma adequação, tomar conhecimento do que era a lei do PMOC. Junto com a eficiência energética e qualidade do ar, ficou relegado ao segundo plano, porque é que nem competência. A gente fala, tem que ter competência para fazer as coisas. Tem que ter qualidade do ar, ou para qualquer ambiente. Então ficou relegado ao segundo plano de uma maneira subentendida. O que aconteceu com a pandemia, 2020 e 2021? Tudo isso foi esquecido. O que interessava era qualidade do ar. Acima, mais importante do que a eficiência energética e o próprio PMOC. Até porque o PMOC, qualidade do ar você não consegue ter se você não tiver um PMOC adequado. Então, durante esse período da pandemia, a qualidade do ar era o assunto mais importante. O que aconteceu a partir de 2022, a partir do ano passado, que se encontrou soluções que a pandemia tinha praticamente encerrado, qualidade do ar ficou sendo a referência importante para a sociedade, todo mundo entende que é a importância da qualidade do ar, junto com a eficiência energética, e entrar em vigor as NRs, as normas regulamentadoras, que exigem a adequação de ergonomia, que exigem a adequação de todos os planos de manutenção, que exigem a adequação com as questões relacionadas com ESG, Environment, Social Governance, que é as questões ambientais e de governança e administração das empresas. Isso aqui é uma legislação que pouca gente tem conhecimento e pega muito pesado. E PMOC ficou relegado a terceiro plano, não por falta de importância, mas por conta da grande importância que acontece com esses outros assuntos. Um gráfico, considerando o tal do ambiente ESG, as questões relacionadas com ambientais, sociais e de governança e administração dos negócios, o que a gente tem? O PMOC do ar-condicionado, que leva a uma qualidade do ar mais adequada. Baseado no quê? Nas NRs, nas boas práticas de engenharia e o desenvolvimento tecnológico, que sempre está às voltas com o nosso dia a dia. Mas o objetivo que eu falo para todo mundo, a gente fala sempre qualidade do ar, qualidade do ar. Só que qualidade do ar não é o fim. Nós não trabalhamos só por conta disso aqui. Qualidade do ar é um item. A partir da qualidade do ar, que é um item, nós vamos ter uma qualidade do ambiente interno. Aqui é a sigla em inglês, é Environment Indoor Environment Quality, ou seja, a qualidade do ambiente interno. Isso aqui que importa. E para você ter uma qualidade adequada do ambiente, você leva em consideração as questões de acústica, ergonomia, iluminação, climatização, além de outros fatores. Garantir um ambiente adequado. E o que depende disso? O Plano Nacional de Qualidade do Ar, que a Brava tem um departamento, que é o departamento Qualindor. O Qualindor tem quantos anos, Fernando? 18 anos? Por aí, né? 2009. Então, estamos aí 14 anos. O Qualindor, que é um dos departamentos da Brava, desenvolveu, nesses últimos anos, um Plano Nacional de Qualidade do Ar. É um plano que tem a pretensão, tem o objetivo de servir como até um plano de administração pública, que trata das questões relacionadas com a qualidade do ar, adequação dos profissionais, capacitação dos profissionais, dentro das normas que estão em vigor. E vocês vão ter o privilégio de ter aqui em BH, entre os dias 25 e 26 deste mês, de abril, um seminário de 2 dias, tudo relacionado com a qualidade do ar. Esse seminário vem sendo repetido a cada ano em vários lugares do Brasil, é itinerante, e esse ano acontece aqui em BH. Eu não lembro quando. Você lembra onde que vai ser, Fernando? Vai ser no auditório do CREA. No auditório do CREA, um lugar conhecido, de fácil acesso. Então, dias 25 e 26, se procurar no site da Brava, vai ser fácil de localizar, se inscrevam. Se quiser se inscrever lá na hora também dá, mas tome conhecimento, dá uma passada no site da Brava para verificar como que é. Vale a pena saber em que estágio que estão as evoluções das boas práticas, em que estágio estão o desenvolvimento de aparelhos, de sistemas, de equipamentos, de acessórios relacionados com a qualidade do ar. Aqui, na sala aqui ao lado,
tem algumas empresas que trazem alguns produtos que facilitam exatamente essa situação para melhorar a qualidade do ar interno. Muito bem, o que eu tinha para falar era isso. O cenário macroeconômico é só para citar um aspecto positivo. Nós acreditamos, de uma maneira muito resumida, que o setor, tanto de ar-condicionado quanto de refrigeração, esse ano vão crescer. Não com a exuberância que a gente gostaria, mas eu deixo aqui, não é uma promessa, mas é uma interpretação otimista que nós vamos ter um cenário crescente para 2023. Eu encerro aqui, então, em cima da hora, vou ficar por aqui, a gente pode conversar mais a qualquer momento, ok?